Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre complicações em abdominoplastia, hoje especificamente sobre seroma. A pergunta que a gente recebeu é assim: depois de quanto tempo pode surgir o seroma no abdômen? Então, primeiro, vocês sabem o que é seroma? Seroma é uma quantidade de líquido que pode ser acumulada na região abdominal ou em qualquer outra região do nosso corpo, principalmente após uma cirurgia. Pode ser de início precoce ou pode ser tardio também. Existem os seromas que aparecem depois de anos de uma cirurgia, muito mais raros de acontecer com certeza. A pergunta especificamente no abdômen, quando que aparece esse seroma? Então, o seroma, ele geralmente pode aparecer a partir da segunda semana da abdominoplastia. Então, a abdominoplastia, rapidinho, aquela cirurgia que estica o abdômen, que trata a flacidez e a musculatura, então que deixa o abdômen mais plano, tá? No começo do procedimento de pós-cirúrgico da abdominoplastia, a gente normalmente deixa com um dreno a vácuo que vai trazendo o líquido que o próprio organismo produz para fora. E aos pouquinhos essa pele vai colando novamente numa região nova, porque ela foi esticada, então ela está sendo colada, o organismo está aceitando essa pele nessa nova região. Conforme isso vai aderindo, a quantidade de líquido produzida vai diminuindo. Mas alguns pacientes, depois da retirada do dreno, ainda continuam a produzir esse líquido e nem sempre numa quantidade pequena, às vezes numa quantidade que o organismo ainda não consegue absorver. Então, se a gente for juntando um pouquinho de líquido num dia, com outro, passou às vezes 4, 5 dias e cada dia foi juntando um pouquinho, às vezes ao final de 5 ou 7 dias a gente vai ter uma quantidade, uma coleçãozinha, um redondinho ali, geralmente na parte inferior do abdômen, de líquido. E esse líquido geralmente ele é um amarelinho clarinho, uma corzinha parecendo um suquinho de laranja, um suquinho de maracujá, um amarelinho mais claro, tá? Então, esse líquido ele é chamado de seroma. Quando acontece, o que a gente precisa fazer é drenar esse líquido. A gente não pode deixar aquele líquido ali acumulado. Então, no pós-operatório, em alguns pacientes, a gente precisa aspirar esse líquido. Então, a gente vai com uma agulhinha, com uma seringa e aspira aquela quantidade de líquido. Esse diagnóstico ele é clínico. Quando clinicamente a gente ainda fica em dúvida, não é uma quantidade muito excessiva de líquido, pode ser feito um ultrassom para avaliar se tem seroma ou não, ou se é só o inchaço da própria cirurgia, tá? Tem pacientes que às vezes têm um seroma mais espalhado e que você não consegue localizar um pontinho específico para drenagem. Então, em alguns casos, essa drenagem precisa ser feita com o auxílio de um ultrassom. Então, o radiologista, através do ultrassom, localiza onde ele está e vai mais localizado, definido em qual pontinho que formou essa quantidade de líquido. Mas isso já é mais raro. O que é mais comum é a gente ter uma quantidade de líquido bem visível, uma bolinha mesmo na região abdominal. A gente até vê uma aguinha, parece uma ondinha assim na região operada, que fica aquela aguinha ali empurrando aquela pele para frente, tá? Então, o seroma é uma quantidade de líquido acumulada, hoje falando em relação à abdominoplastia, que aparece habitualmente a partir da segunda semana, quando já houve a retirada do dreno, e geralmente precisa de uma aspiração. O que ajuda também na manutenção desse resultado da aspiração, a gente evitar que recidive esse seroma, é manter as drenagens linfáticas em ordem, mantê-las semanalmente, a cada 2 ou 3 dias, dependendo da orientação da sua fisioterapeuta ou do seu cirurgião. E também usar a cinta um pouquinho mais compressiva. Nessa fase, a gente pode apertar um pouquinho a cinta, até para diminuir um pouco esse risco de recidiva do seroma. Tá bom? Espero ter respondido a dúvida. Se você gostou, encaminha para alguma amiga. Ou se você ainda ficou com dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários pra gente. Até o próximo vídeo.